sol do Recife derramava seus últimos raios sobre o mar de Boa Viagem, quando Arthur Cavalcanti observava a cidade através da janela panorâmica de sua cobertura no Cavalcanti Palace. A brisa marinha trazia consigo o aroma característico do mar, misturado ao perfume das flores que decoravam todo o hotel para o evento do ano. O relógio marcava exatamente 17h43, e nas próximas 24 horas ele estaria casado com Clara Suassuna, filha do maior investidor da rede de hotéis de sua família. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o envelope branco que segurava. Não o convite de seu casamento, mas o resultado dos exames que havia recebido naquela tarde. O diagnóstico era como um punhal em seu peito. Uma condição cardíaca grave e hereditária, com prognóstico incerto para os próximos 5 anos. O doutor Santos havia sido minucioso ao explicar cada detalhe da condição, cada gráfico, cada possibilidade. As palavras ainda ecoavam em sua mente. 50% de chance nos próximos 5 anos. Arthur mal conseguia processar a informação. Sua mente estava focada em outro assunto, outro envelope que havia enviado dias antes. Um convite de casamento endereçado a Laura Brennand. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o ar-condicionado pelo escritório luxuoso. Na parede, uma tela do renomado artista Francisco Brenan, ironicamente tio de Laura, parecia observá-lo com seus tons terrosos e formas abstratas. Era um presente dela, de anos atrás, quando ainda acreditavam que construiriam um futuro juntos. "Tem certeza que quer fazer isso, filho?" A voz de sua mãe, Helena Cavalcanti, ecoou em sua memória. Ela havia questionado sua decisão de convidar a ex-namorada para o casamento, seus olhos verdes carregados de preocupação. Algumas feridas são melhor deixadas cicatrizar em paz. Mas Helena não entendia, ou talvez entendesse bem demais, que aquele convite era muito mais que um gesto de cordialidade. Arthur levantou-se, caminhando até o espelho veneziano que ocupava uma das paredes. Ajustou a gravata de seda italiana, ensaiando o sorriso que usaria no dia seguinte. Não era apenas um casamento, era sua vingança meticulosamente planejada. Laura precisava ver que ele havia seguido em frente, que havia construído um império ainda maior do que sonhavam juntos na juventude. O fato de que ela havia desaparecido sem explicações há 9 anos ainda o corroía por dentro como ácido. "Senhor Cavalcanti", a voz de Regina, sua secretária, interrompeu seus pensamentos através do interfone. "O senhor Bernardo está aguardando no escritório para a reunião sobre os últimos detalhes do casamento. E o coordenador da decoração precisa de sua aprovação para o arranjo do altar." Arthur guardou o envelope com os exames na gaveta de sua escrivaninha, trancando-a em seguida. Seu pai não precisava saber sobre isso, não agora. Bernardo Cavalcanti já tinha preocupações suficientes com a fusão empresarial que o casamento com Clara representava. A união das famílias Cavalcanti e Suassuna não era apenas um casamento, era a consolidação do maior império hoteleiro do Nordeste. O escritório principal do Cavalcanti Palace era uma obra-prima em mármore Carrara e madeira de lei, com vista privilegiada para o mar de Boa Viagem. Os últimos raios de sol tingiam o céu de tons alaranjados, criando um espetáculo que atraía turistas do mundo todo. Bernardo estava de pé junto à janela, contemplando o movimento dos iates no porto do Recife, seu reflexo misturando-se com o horizonte no vidro fumê. Os Suassuna acabaram de confirmar o coquetel pré-cerimônia. Bernardo anunciou sem se virar. O pai de Clara fez questão de trazer um sommelier particular de São Paulo. Típico. Havia um tom de desdém em sua voz que não passou despercebido por Arthur. "Pai, deixe que eles ostentem." Arthur serviu-se de um uísque, o líquido âmbar dançando no copo de cristal. "Depois de amanhã, quando a fusão estiver concluída, podem trazer até o Papa para abençoar o vinho." Bernardo virou-se, estudando o filho com seus olhos experientes. "Você está diferente hoje. É o nervosismo do casamento ou..." Ele parou, notando o copo na mão de Arthur. "Ou tem algo a ver com certo nome na lista de convidados?" Arthur engoliu em seco, o uísque de repente parecendo mais amargo. "Laura é passado. Amanhã será apenas mais uma convidada, vendo o quanto esse passado ficou para trás. Filho."
Bernardo aproximou-se, colocando a mão no ombro de Arthur. Vingança é um prato que costuma envenenar primeiro quem o serve. Antes que Arthur pudesse responder, Regina entrou apressada no escritório. Senhor Cavalcante, perdão interromper, mas a senhora Helena está ao telefone. Ela disse que é sobre uma mudança de última hora na lista de convidados. O coração de Arthur acelerou. Seria Laura cancelando sua presença? Por algum motivo, essa possibilidade o perturbou mais do que deveria. Afinal, não era esse o propósito do convite, mostrar a ela tudo o que havia conquistado, mas a ideia de que ela pudesse simplesmente não aparecer, de que pudesse mais uma vez escolher sumir de sua vida sem explicações, fazia seu sangue ferver. Na mesa, o envelope com os exames médicos parecia pesar 1 tonelada dentro da gaveta trancada. Em menos de 24 horas, sua vida perfeita e cuidadosamente planejada seria exibida para todos verem. O que ninguém sabia era que, por baixo da superfície impecável, as fundações começavam a ruir. O dia do casamento amanheceu com o típico calor do Recife, o sol nascendo sobre o Atlântico como uma bola de fogo dourada. O Cavalcante Palace estava transformado. Orquídeas brancas cascateavam pelos corrimões de mármore. Músicos da Orquestra Sinfônica do Recife afinavam seus instrumentos no mezanino, e uma legião de funcionários se movimentava nos bastidores com a precisão de uma coreografia ensaiada há meses. No quarto principal da cobertura, Arthur ajustava o terno italiano feito sob medida, tentando ignorar a leve pontada no peito que o diagnóstico do dia anterior havia tornado mais significativa. Sua mente, no entanto, estava focada em outro assunto. Será que Laura já havia chegado? O espelho devolvia a imagem de um homem aparentemente seguro de si, herdeiro de um império, prestes a se casar com a filha de um dos homens mais influentes do país. Mas seus olhos traíam uma inquietação que nem mesmo o sorriso ensaiado conseguia disfarçar. Os convidados estão começando a chegar, informou Regina através do interfone. A família Suassuna acaba de entrar no saguão. E ela hesitou por um momento. A lista de presença está sendo assinada no momento. Arthur respirou fundo, sentindo o peso do anel de noivado no bolso do paletó. Em poucos minutos, ele desceria para receber os convidados ao lado de seus pais, como mandava o protocolo. O barulho dos carros chegando e o burburinho crescente dos convidados subiam até sua janela, misturando-se com o som distante das ondas de boa viagem. Sua mãe, Helena, entrou no quarto sem bater, como sempre fazia nos momentos importantes. Ela parou na porta, seus olhos marejando ao ver o filho pronto. Por um momento, Arthur pensou ter visto algo além da emoção natural de uma mãe no dia do casamento do filho. Seria culpa? Meu filho. Ela se aproximou, ajustando a lapela de seu terno mesmo sem necessidade. Você está idêntico ao seu pai no dia do nosso casamento. Sua voz tremeu levemente na última palavra. No saguão do hotel, a alta sociedade pernambucana se reunia em pequenos grupos, comentando a decoração suntuosa e especulando sobre o valor da festa. O aroma de café da manhã gourmet se misturava ao perfume das flores, enquanto garçons circulavam com taças de espumante. Bernardo Cavalcante circulava entre os convidados com a desenvoltura de um político em campanha, enquanto Helena mantinha um sorriso gracioso, mesmo quando algumas senhoras cochichavam sobre o passado menos nobre da família. Foi quando ele a viu. Laura Brennan estava ainda mais bonita do que em suas lembranças. Seus cabelos castanhos agora eram mais curtos e ela tinha um ar de sofisticação que os anos em Los Angeles haviam lhe conferido. Mas não foi sua beleza que fez Arthur congelar no meio do saguão. Foram as duas pequenas figuras que a acompanhavam. 2 meninos, não mais que 8 anos, idênticos entre si e impossivelmente parecidos com as fotos de infância de Arthur que decoravam o corredor principal do hotel. Lucas e Thomas, como Arthur descobriria minutos depois, eram a prova viva de um segredo que Laura havia guardado por todos aqueles anos. O tempo pareceu parar. A orquestra continuava tocando um arranjo suave de bossa nova. Os convidados continuavam suas conversas animadas sobre política e negócios, mas para Arthur, o mundo havia se reduzido àquela visão impossível. Seu plano de vingança, tão meticulosamente arquitetado,
desmoronava diante de seus olhos enquanto uma verdade ainda mais devastadora tomava seu lugar. Bernardo Cavalcanti foi o primeiro a perceber o que estava acontecendo. Seu rosto, normalmente controlado, empalideceu visivelmente. Helena deixou cair sua taça de espumante, o cristal estilhaçando-se no mármore em um som que pareceu ecoar por todo o saguão. Uma mancha rosada começou a se espalhar pelo tapete persa importado, como uma premonição do caos que estava por vir. Arthur, a voz de Laura, era exatamente como ele lembrava, mas carregava um peso que ele nunca havia ouvido antes. Precisamos conversar. Antes que ele pudesse responder, Lucas, um dos meninos, cambaleou, sua pequena mão apertando o peito da mesma forma que Arthur havia feito tantas vezes nos últimos meses. O pânico nos olhos de Laura refletia um conhecimento que ela não deveria ter. Os sintomas da condição cardíaca que Arthur acabara de descobrir em si mesmo. Chamem uma ambulância, a voz de Laura cortou o ar, e o caos se instalou no que deveria ser o dia mais triunfante da vida de Arthur. Clara Suassuna, que descia as escadas em seu vestido de noiva Swarovski, parou abruptamente ao presenciar a cena. Seu pai, o poderoso investidor Augusto Suassuna, observava tudo com uma expressão que misturava choque e fúria crescente. Os flash dos celulares começavam a piscar, registrando o momento em que o casamento do ano se transformava no escândalo da década. Enquanto os paramédicos eram chamados e os convidados se aglomeravam em círculos preocupados, Bernardo Cavalcanti puxou Arthur para a sala de reuniões adjacente, seu rosto marcado por uma angústia que o filho nunca havia visto antes. "Filho", começou Bernardo, sua voz tremendo, "há algo que você precisa saber. Algo que sua mãe e eu deveríamos ter lhe contado há muito tempo. O segredo que estava prestes a ser revelado mudaria não apenas o rumo daquele dia, mas toda a compreensão que Arthur tinha sobre sua própria identidade e seu lugar naquela família que sempre considerou sua." No saguão, o som das sirenes da ambulância começava a se aproximar, misturando-se aos murmúrios chocados dos convidados e ao choro contido de Laura, que abraçava o outro filho com força, como se temesse que ele também pudesse desvanecer a qualquer momento. A sala de reuniões do Cavalcanti Palace, normalmente palco de negociações milionárias, agora testemunhava uma conversa que valia mais que qualquer contrato já assinado ali. Bernardo Cavalcanti passou a mão pelos cabelos grisalhos, buscando as palavras certas para começar. Do lado de fora, o som das sirenes se misturava ao burburinho crescente dos convidados. "Arthur", Bernardo começou, sua voz tremendo levemente, "você sempre foi nosso maior orgulho. Desde o primeiro momento em que o segurei nos braços, soube que seria o filho que sempre sonhei ter." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Mas há uma história que precisa saber. Uma história que começou antes mesmo de você nascer." Helena entrou na sala nesse momento, seus olhos vermelhos denunciando o choro contido. Ela se aproximou do marido, segurando sua mão como se buscasse força. "Filho, nós sempre quisemos protegê-lo. Cada decisão que tomamos foi pensando no seu bem-estar." Arthur sentiu o estômago revirar. A pontada no peito voltou mais forte agora, mas ele não sabia se era seu coração ou a ansiedade pelo que estava prestes a ouvir. "Que história? O que vocês estão tentando me dizer?" Do lado de fora da sala, podiam ouvir Regina tentando organizar a situação, pedindo que os convidados dessem espaço para os paramédicos passarem. A voz de Laura ainda era audível, explicando aos médicos sobre a condição cardíaca que aparentemente conhecia tão bem. "Você não é apenas nosso filho, Arthur", Bernardo finalmente disse, sua voz quase um sussurro. "Você é nosso filho do coração. Nós o adotamos quando tinha apenas 3 dias de vida." O mundo pareceu girar ao redor de Arthur. As palavras de seu pai, seria ele realmente seu pai? Ecoavam em sua mente como um sino distante. "Adotado? Mas como? Por quê?" Helena se aproximou, tentando tocar seu rosto, mas Arthur recuou instintivamente. Seu pai biológico era Ricardo Menezes, um jovem médico brilhante. Ela hesitou, olhando para Bernardo em busca de apoio. "Ele tinha a mesma condição cardíaca que você descobriu ontem." As peças começaram a se encaixar na mente de Arthur como um quebra-cabeça macabro. "E minha mãe biológica?
Marina Menezes, Bernardo respondeu. Ela era uma mulher extraordinária, professora universitária. Após perder Ricardo para a doença, não suportou a ideia de criar um filho sozinha, especialmente um que poderia herdar a mesma condição. Ela nos procurou através da clínica onde Ricardo trabalhava. Arthur cambaleou até uma cadeira, sentindo o peso de cada revelação. Suas mãos tremiam enquanto afrouxava a gravata que parecia sufocá-lo. E vocês nunca acharam importante me contar? Nem mesmo quando comecei a namorar Laura? Vocês sabiam que eu poderia ter filhos? Que eles poderiam herdar essa condição? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena finalmente se aproximou, conseguindo desta vez segurar a mão do filho. Quando você começou a namorar Laura, tentamos alertá-lo sobre a importância de fazer exames, de conhecer sua história médica. Mas você estava tão feliz, tão apaixonado. E quando ela engravidou? Arthur levantou-se abruptamente, sua voz elevando-se. Vocês sabiam. Quando ela desapareceu, vocês tiveram algo a ver com isso? O rosto de Bernardo empalideceu ainda mais. Filho, nós... A porta se abriu bruscamente. Era Regina, seu rosto normalmente composto agora marcado pela preocupação. Senhor Cavalcanti, perdão interromper, mas os paramédicos estão levando o menino para o hospital português. A senhorita Brennan está perguntando se o senhor... Arthur não esperou ela terminar. Saiu da sala como um furacão, atravessando o saguão agora parcialmente esvaziado. Clara ainda estava parada no meio da escadaria, seu vestido de noiva contrastando dramaticamente com o caos ao redor. Seu pai, Augusto Suassuna, gesticulava furiosamente ao telefone. No exterior do hotel, a ambulância estava prestes a partir. Laura segurava a mão de Lucas através da janela do veículo, enquanto Thomas se agarrava à sua saia, chorando silenciosamente. Ao ver Arthur se aproximando, ela endireitou os ombros como se preparando para uma batalha. Eu tentei te contar, ela disse, sua voz carregada de anos de arrependimento e dor contida. Naquele último dia antes de partir, eu tentei te dizer sobre a gravidez. Mas sua mãe, ela me mostrou os registros médicos do seu pai biológico. Disse que seria cruel condenar uma criança a crescer, sabendo que poderia perder o pai da mesma forma que você perdeu o seu. Arthur sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se em um dos pilares do hotel, sentindo o mundo girar ao seu redor. Toda a sua vida, todas suas certezas, todo o ódio que alimentou por Laura durante anos. Tudo era baseado em mentiras e meias-verdades. Vou com vocês para o hospital, ele finalmente disse, sua voz rouca. Senhor Cavalcanti. A voz de Augusto Suassuna trovejou atrás dele. Se você sair agora, pode esquecer a fusão, pode esquecer tudo. Arthur se virou lentamente, encarando o homem que seria seu sogro. No topo da escadaria, Clara tinha lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado, manchando o vestido de 100.000 relés. Por um momento, toda a fortuna dos Suassuna, todo o império hoteleiro dos Cavalcanti, pareceu insignificante diante da vida que pulsava dentro daquela ambulância. Alguns valores. Arthur disse, sua voz encontrando uma força que ele não sabia que tinha. Não podem ser medidos em dinheiro, Sr. Suassuna. E com essas palavras, ele entrou na ambulância, deixando para trás não apenas um casamento interrompido, mas toda uma vida construída sobre segredos e aparências. O som da sirene cortou o ar da manhã recifense, levando não apenas um menino em busca de socorro, mas também um homem em busca de sua verdadeira identidade. O hospital português nunca pareceu tão imenso e intimidador quanto naquela manhã. Arthur observava através das janelas de vidro da UTI pediátrica, enquanto a equipe médica se movimentava ao redor de Lucas. O menino parecia ainda menor na cama do hospital, conectado a monitores que emitiam bips ritmados. Thomas dormia em uma poltrona próxima, exausto pelo estresse emocional, enquanto Laura permanecia de pé, imóvel, seus olhos fixos no filho internado. Os exames preliminares confirmam, disse o Dr. Almeida, cardiologista-chefe do hospital, consultando as anotações em sua prancheta. É a mesma condição cardíaca hereditária. Precisaremos fazer mais testes, mas o padrão é idêntico ao seu, Sr. Cavalcanti. Arthur sentiu o peso daquelas palavras como um golpe físico. Sua condição,
Seu legado invisível agora ameaçava não apenas sua vida, mas a de seu filho, um filho que ele nem sabia que existia até algumas horas atrás. Existe tratamento? Laura perguntou, sua voz traindo o medo que tentava esconder. Nos Estados Unidos, Os avanços médicos dos últimos anos são promissores, o médico respondeu, ajustando os óculos. Há novas terapias genéticas em desenvolvimento. O Hospital Johns Hopkins tem um programa específico para casos como este. O celular de Arthur vibrava incessantemente no bolso de seu paletó amassado. Ligações de seus pais, de Regina, provavelmente até do Suassuna. Mas naquele momento, o império hoteleiro, o casamento cancelado, tudo parecia pertencer a outra vida. Uma vida que agora lhe parecia superficial e vazia. Laura, ele chamou suavemente quando ficaram sozinhos no corredor. Por que você nunca... Tentei. Ela o interrompeu, sua voz carregada de emoção contida. Naquele último dia, quando sua mãe me mostrou os registros médicos do seu pai biológico, ela me fez prometer que partiria. Disse que você já tinha sofrido demais com a ausência de um pai, que não seria justo você criar laços com filhos que poderiam... Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Que poderiam me perder, como eu perdi meu pai biológico. Arthur completou, a realidade de sua situação finalmente se estabelecendo. Mas você não tinha o direito de decidir isso sozinha, Laura. Eram meus filhos também. Eu sei. Ela sussurrou, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Mas eu tinha 22 anos, estava grávida e apavorada. Sua mãe parecia tão certa de que era a melhor solução, e quando descobri que eram gêmeos, o medo só aumentou. No quarto, Thomas se mexeu na poltrona, murmurando algo em seu sono. Arthur o observou. Seu filho, sua carne e sangue, um pequeno milagre que ele havia perdido crescer. E como você lidou com tudo sozinha? Laura enxugou as lágrimas com as costas da mão. Meu tio Francisco me ajudou. Ele nunca concordou com a decisão da sua família, mas respeitou minha escolha de manter distância. Me ofereceu um trabalho em seu escritório de arquitetura em Los Angeles. Foi lá que conheci o Dr. Harrison, um dos principais especialistas em cardiologia genética do país. Naquele momento, Helena Cavalcante apareceu no final do corredor, seu rosto marcado por lágrimas e preocupação. Arthur sentiu uma mistura de amor e raiva ao vê-la. A mulher que o criou, que o amou como filho, mas que também havia ajudado a mantê-lo longe de seus próprios filhos. Filho, ela começou, sua voz tremendo. Não. Arthur ergueu a mão, interrompendo-a. Agora não, mãe. Primeiro precisamos cuidar do Lucas. Depois, ele respirou fundo. Depois teremos muito o que conversar. O Dr. Almeida retornou com mais resultados. O quadro está estabilizado, mas recomendo fortemente a transferência para um centro especializado. O tempo é crucial nesses casos. Laura e Arthur trocaram olhares. Anos de distância, mágoa e segredos pareciam derreter diante da urgência do momento presente. Johns Hopkins, disseram em uníssono. Eu cuido de tudo, Arthur afirmou já pegando o telefone. Regina pode organizar o jato particular em algumas horas. Arthur, Laura tocou seu braço levemente. Você não precisa... Eles são meus filhos, Laura. Ele a interrompeu, sua voz firme. 9 anos foram roubados de nós. Não vou perder mais um minuto. No quarto, Lucas abriu os olhos lentamente, seu pequeno rosto iluminando-se ao ver os pais juntos. Thomas, acordando de seu sono inquieto, correu para abraçar o irmão. Era uma cena que partia o coração e ao mesmo tempo o preenchia. Uma família despedaçada começando a se reconectar através da dor e do amor. Helena observava a cena à distância, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Bernardo chegou logo depois, carregando uma pasta com documentos, provavelmente todos os registros médicos que haviam guardado por tanto tempo. Filho, Bernardo chamou suavemente. Sobre o casamento, o Suassuna... Depois, pai, Arthur respondeu sem desviar os olhos de seus filhos. Algumas coisas são mais importantes que negócios ou aparências. Eu deveria ter aprendido isso há muito tempo. O sol da tarde começava a baixar sobre Recife, lançando sombras douradas através das janelas do hospital. Em algum lugar da cidade,
Um casamento cancelado ainda era o assunto principal da alta sociedade. Mas naquele quarto de hospital, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de redenção, perdão e amor incondicional, provando que às vezes é preciso que tudo desmorone para que algo verdadeiro possa finalmente ser construído. O jato particular dos Cavalcanti cortava o céu noturno em direção a Baltimore. No interior luxuoso da aeronave, o silêncio era quebrado apenas pelo suave ronco de Thomas, que finalmente havia adormecido após horas de preocupação com o irmão. Lucas, embora consciente, descansava em uma maca especialmente instalada para o voo, monitorado constantemente por uma equipe médica contratada às pressas. Laura observava a escuridão através da janela oval, suas mãos apertando inconscientemente a xícara de chá já fria. 9 anos de segredos e distância estavam desmoronando em questão de horas. Do outro lado do corredor, Arthur alternava entre verificar seu próprio laptop, onde dezenas de e-mails relacionados ao casamento cancelado se acumulavam, e observar os filhos que mal conhecia. Eles sempre perguntaram sobre você. Laura quebrou o silêncio, sua voz apenas um sussurro para não acordar as crianças. Especialmente quando começaram a escola e perceberam que outras crianças tinham pais presentes. Arthur fechou o laptop, sentindo cada palavra como uma punhalada. O que você dizia a eles? A verdade, ou parte dela. Laura finalmente se virou para encará-lo. Que seu pai era um homem importante no Brasil, que às vezes a vida nos leva por caminhos diferentes do que planejamos. Nunca quis que eles sentissem raiva ou ressentimento. O avião atravessou uma zona de turbulência, fazendo os equipamentos médicos chacoalharem levemente. Lucas abriu os olhos assustado, e Arthur instintivamente se levantou para acalmá-lo. Era um gesto natural, paternal, mesmo que estivesse conhecendo o filho apenas agora. Está tudo bem, campeão, ele murmurou, ajeitando o cobertor sobre o menino. É só o vento lá fora brincando com o avião. Lucas sorriu fracamente, seus olhos, idênticos aos do pai, estudando o rosto de Arthur com curiosidade. Você vai ficar com a gente agora? A pergunta pegou Arthur de surpresa. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou mais uma vez. Era Bernardo tentando fazer contato pela 10ª vez desde que haviam decolado do Recife. Vai precisar falar com eles em algum momento, Laura comentou, observando Arthur rejeitar mais uma chamada. Helena parecia arrasada no hospital. Eles mentiram para mim durante toda a minha vida. Arthur respondeu, uma ponta de amargura em sua voz. Sobre minha adoção, sobre meu pai biológico, sobre você, sobre meus filhos. Por amor, Laura argumentou suavemente. Por mais equivocadas que tenham sido suas decisões, eles agiram por amor. Assim como eu, quando decidi partir. O médico de plantão se aproximou para verificar os sinais vitais de Lucas, interrompendo momentaneamente a conversa. Arthur aproveitou o momento para verificar algumas mensagens em seu telefone. Entre dezenas de notificações, uma chamou sua atenção. Uma matéria do principal jornal do Recife já noticiava o escândalo do casamento cancelado, especulando sobre os motivos. Os Suassuna estão furiosos, ele comentou, mostrando a notícia para Laura. Augusto já ameaçou processar a família por danos morais e prejuízos financeiros. E a Clara? Laura perguntou hesitante. Como ela está lidando com tudo isso? Arthur suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos já desalinhados. Não sei. Não tive coragem de falar com ela ainda. O casamento era mais um acordo comercial do que qualquer outra coisa. Mas ela não merecia passar por essa humilhação pública. Thomas se mexeu em seu sono, murmurando algo ininteligível. Laura se levantou para ajeitá-lo melhor na poltrona reclinável, seus movimentos demonstrando anos de prática em cuidar dos filhos sozinha. Arthur observou a cena com um misto de admiração e culpa. Como você conseguiu? Ele perguntou. Criar 2 meninos sozinha, construir uma carreira, lidar com toda essa situação médica. Um dia de cada vez, ela respondeu simplesmente. O tio Francisco foi fundamental. Ele não apenas me deu um emprego, mas me ajudou a construir uma nova vida em Los Angeles. E conhecer o Dr. Harrison no hospital onde fazíamos os acompanhamentos regulares dos meninos foi como se o destino estivesse nos guiando.
O piloto anunciou que estavam iniciando a descida para Baltimore. Lucas se agitou na maca, ansioso com a aproximação do pouso. Arthur notou que o filho apertava algo contra o peito. Um pequeno urso de pelúcia desgastado pelo uso. Foi o primeiro presente que comprei quando descobri que estava grávida, Laura explicou, notando o olhar de Arthur. Comprei 2 iguais, um para cada bebê, antes mesmo de saber que seriam gêmeos. Às vezes acho que, no fundo, eu já sabia. A cidade de Baltimore começava a aparecer através das nuvens, suas luzes cintilando na escuridão como estrelas terrenas. Uma nova fase estava prestes a começar, não apenas para Lucas e seu tratamento, mas para toda aquela família fragmentada que o destino estava forçando a se reconectar. Senhorita Brennan, o médico se aproximou novamente. Já fizemos contato com a equipe do Johns Hopkins. Eles estão nos aguardando com todo o aparato necessário. Arthur pegou seu telefone mais uma vez, mas dessa vez não para verificar mensagens. Abriu a galeria de fotos e encontrou uma imagem antiga, salva há anos. Ele e Laura, jovens e apaixonados, em uma praia do Recife. Era a última foto que tinham tirado juntos, dias antes de ela desaparecer de sua vida. Eu nunca deixei de pensar em você, ele confessou, mostrando a foto para Laura. Todo o rancor, toda a raiva, talvez fossem apenas formas distorcidas de lidar com a saudade. Laura tocou a tela do celular suavemente, seus olhos marejados. E eu nunca deixei de ver você nos olhos deles. Todos os dias, em cada sorriso, em cada gesto. Você sempre esteve presente, mesmo ausente. O avião começou sua descida final. A cidade se aproximando cada vez mais. Em algumas horas, estariam no hospital, enfrentando uma nova batalha. Mas agora, pela primeira vez em 9 anos, não estariam lutando sozinhos. O Johns Hopkins Hospital impõe respeito com sua arquitetura histórica mesclada a instalações ultramodernas. Na ala de cardiologia pediátrica, Lucas passava pelos primeiros exames, enquanto Arthur e Laura aguardavam ansiosamente no corredor. Thomas havia finalmente cedido ao cansaço e dormia em uma sala de espera próxima, sob os cuidados atentos de uma enfermeira. Sr. Cavalcante, Srta. Brennan. O Dr. Harrison os cumprimentou, seu rosto familiar para Laura após anos de consultas em Los Angeles. Os resultados preliminares já chegaram. O médico os conduziu até sua sala, onde várias imagens de exames estavam dispostas em um monitor de alta definição. Arthur sentiu seu próprio coração apertar ao ver as similaridades entre os exames de Lucas e os seus próprios, realizados dias antes no Recife. A boa notícia, Dr. Harrison começou, ajustando seus óculos de armação dourada, é que pegamos a condição em um estágio inicial. O programa de tratamento que desenvolvemos nos últimos anos tem mostrado resultados promissores em casos similares. Laura apertou inconscientemente a mão de Arthur, um gesto instintivo que não passou despercebido por nenhum dos dois. E as chances de sucesso? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Significativamente melhores do que há 9 anos, quando você trouxe os meninos pela primeira vez. O médico respondeu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. A medicina evoluiu muito desde então. E agora, com o histórico genético completo da família, ele olhou significativamente para Arthur. O telefone de Arthur vibrou mais uma vez. Era Helena novamente. Desta vez, ele atendeu, pedindo licença para sair da sala. No corredor, a voz de sua mãe soava quebrada pelo choro. Filho, por favor, precisamos conversar. Seu pai não está bem. Desde que você partiu, ele... Mãe! Arthur a interrompeu, sua voz mais suave do que pretendia. Agora não. Lucas está fazendo exames. Precisamos focar nele primeiro. Eu sei. Eu sei. Helena respirou fundo. Mas há mais coisas que você precisa saber. Sobre seu pai biológico, sobre por que tomamos certas decisões. Arthur fechou os olhos, encostando-se na parede fria do hospital. Há decisões que afetaram não só a minha vida, mas a de Laura e de 2 crianças inocentes. Quando seu pai biológico faleceu, Helena continuou, ignorando a amargura na voz do filho. Ele deixou uma carta que nunca tivemos coragem de te entregar. Bernardo está digitalizando ela agora, vou te enviar por e-mail. Dentro da sala,
Laura e o Dr. Harrison discutiam os próximos passos do tratamento. Arthur podia ver através da janela de vidro como ela tomava notas meticulosamente. Anos de experiência, lidando com a condição dos meninos evidentes em cada pergunta precisa que fazia. A carta, ele voltou a falar com Helena. Por que agora? Porque ela fala sobre esperança, sua mãe respondeu. Sobre como a medicina avança, sobre como o futuro pode ser diferente do que tememos. Ricardo, seu pai biológico, era um homem brilhante, um médico à frente de seu tempo. Ele previu muitos dos avanços que hoje podem salvar Lucas. Naquele momento, Thomas apareceu no corredor, esfregando os olhos sonolentamente. Ao ver Arthur, o menino hesitou por um momento antes de se aproximar. Mãe, preciso desligar, Arthur disse rapidamente. O Thomas está aqui. Vai ficar tudo bem, filho, Helena respondeu, sua voz carregada de emoção. Vocês não estão sozinhos nessa. Thomas se aproximou cautelosamente de Arthur, seus pequenos passos ecoando no corredor silencioso. O Lucas vai ficar bem? Ele perguntou, sua voz pequena carregada de preocupação. Arthur se agachou para ficar na altura do filho, sentindo uma onda de amor paternal que nunca havia experimentado antes. Vai sim, campeão. Os médicos aqui são os melhores do mundo. A mamãe sempre disse que você era corajoso, Thomas continuou, surpreendendo Arthur. Que você era como um super-herói que lutava contra o mesmo vilão que o Lucas está enfrentando agora. As palavras do filho atingiram Arthur como um raio. Durante anos, Laura não apenas havia preservado sua imagem para as crianças, mas havia transformado sua ausência em uma narrativa de esperança. Laura saiu da sala naquele momento, seus olhos encontrando a cena de pai e filho no corredor. Seu rosto se suavizou com um sorriso emocionado. O doutor. Harrison quer fazer alguns exames em Thomas também, ela explicou aproximando-se. Por precaução. Eu posso ir com ele? Arthur perguntou, surpreendendo a si mesmo com a urgência em sua voz. Laura assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Claro que pode. Você é o pai deles, Arthur, sempre foi. Uma enfermeira se aproximou para levar Thomas para a sala de exames. O menino, surpreendentemente, estendeu a mão para Arthur, convidando-o silenciosamente a acompanhá-lo. Enquanto caminhavam pelo corredor, Arthur sentiu seu telefone vibrar novamente. O e-mail de Helena havia chegado, contendo a carta de seu pai biológico. Mas, pela primeira vez, desde que toda aquela situação começara, o passado podia esperar. O presente, materializado na pequena mão que segurava a sua, era mais importante que qualquer revelação. A noite havia caído sobre Baltimore quando Arthur finalmente encontrou um momento de solidão para abrir o e-mail de Helena. No quarto do hospital, Lucas dormia serenamente após uma bateria de exames, enquanto Laura havia levado Thomas para descansar no hotel próximo. O bip constante dos monitores cardíacos era a única testemunha de sua hesitação ao clicar no arquivo anexado. A carta, digitalizada em alta resolução, mostrava uma caligrafia firme e elegante, típica de um médico que se esforçava para ser compreendido. Meu filho, se você está lendo esta carta, significa que não pude estar presente para ver você crescer. Meu nome é Ricardo Menezes. Sou ou era cardiologista no Hospital da Restauração, em Recife, e sou seu pai biológico. Escrevo estas palavras em um momento de lucidez, entre as crises que têm se tornado cada vez mais frequentes. A condição cardíaca que herdei de meu próprio pai está cumprindo seu ciclo inexorável, mas não quero que esta carta seja sobre tristeza ou lamentações. Quero falar sobre esperança. Como médico, tenho acompanhado os avanços da ciência no tratamento de nossa condição. Cada ano traz novas descobertas, novas possibilidades. O que hoje parece uma sentença, amanhã pode ser apenas um obstáculo superável. É por isso que tomei a difícil decisão de confiar você aos cuidados de Bernardo e Helena Cavalcanti. Eles não são apenas pessoas de recursos, são, acima de tudo, pessoas de coração. Helena não pode ter filhos, uma ironia do destino que nos uniu nesta circunstância. Sei que eles te darão não apenas o amor que você merece, mas também os meios para enfrentar qualquer desafio que nossa herança genética possa apresentar. Deixo também meus diários de pesquisa, anos de estudo sobre nossa condição. Talvez um dia eles possam ser úteis. A medicina é uma corrida contra o tempo,
e cada pequena descoberta é um passo em direção à esperança. Arthur precisou parar a leitura por um momento, suas mãos tremendo. Ao seu lado, Lucas se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível. A semelhança entre pai e filho era ainda mais evidente no repouso. Os mesmos traços, o mesmo vinco suave entre as sobrancelhas. Retomando a leitura. Se um dia você tiver filhos, não permita que o medo os afaste. Nossa condição é parte de quem somos, mas não é tudo que somos. O amor, descobri tarde demais, é o melhor tratamento que existe. Não o amor que protege demais, que sufoca por medo da perda, mas o amor que fortalece, que impulsiona a lutar. Marina, sua mãe biológica, é uma mulher extraordinária. A decisão de te entregar para a adoção partiu dela, motivada pelo amor e pelo desejo de te dar as melhores chances possíveis. Não a julgue duramente por isso. Às vezes, o maior ato de amor é saber deixar ir. Deixo também uma teorização sobre um possível tratamento, baseado em pesquisas que desenvolvi nos últimos anos. Talvez, quando você ler isto, a ciência já tenha avançado o suficiente para transformar estas ideias em realidade. São apenas hipóteses, mas quem sabe? Nos últimos meses, tenho trabalhado com uma equipe internacional em um protocolo experimental. Os resultados iniciais são promissores, mesmo que eu provavelmente não viva para vê-los concluídos. A documentação completa está com o Dr. James Harrison, um jovem pesquisador brilhante que conheci em um congresso em Boston. Arthur levantou os olhos abruptamente. Dr. Harrison, o mesmo médico que agora tratava Lucas. As coincidências começavam a formar um padrão que não podia ser ignorado. A carta continuava. Filho, não sei que idade você terá ao ler estas palavras. Não sei que tipo de homem você se tornou, que escolhas a vida o levou a fazer. Mas sei, no fundo do meu coração, que você carrega em si não apenas os genes que nos conectam, mas também a força para transformar nosso legado de preocupação em um futuro de esperança. Se você está lendo isto, provavelmente já enfrentou suas próprias batalhas com nossa condição. Talvez até tenha seus próprios filhos enfrentando os mesmos desafios. Lembre-se, você não está sozinho, nunca esteve. Bernardo e Helena prometeram me manter informado sobre seu progresso, enviar fotos, contar sobre suas conquistas. Em troca, deixei com eles todo o material de minhas pesquisas. Um dia, quando você estiver pronto, eles saberão o momento de compartilhar tudo isso com você. Com amor, Ricardo Menezes, seu pai. Arthur deixou o celular cair sobre o colo, seu rosto molhado por lágrimas que nem percebera estar derramando. Ao seu lado, Lucas abriu os olhos lentamente. Pai! A voz sonolenta do menino o trouxe de volta ao presente. Você está chorando. Não, campeão. Arthur mentiu, enxugando rapidamente o rosto. É só a luz forte do celular. Sabe, Lucas disse, ajeitando-se na cama. A mamãe sempre disse que chorar não é coisa ruim. Que às vezes o coração fica tão cheio que precisa transbordar pelos olhos. Arthur sorriu, tocado pela sabedoria inocente do filho. Sua mãe é uma mulher muito inteligente. Ela também disse que você ia voltar um dia. Lucas continuou, seus olhos pesados de sono. Que era só esperar o momento certo. E ela estava certa. Arthur respondeu, segurando a pequena mão do filho. Agora descansa, campeão. Amanhã será um novo dia. Enquanto Lucas voltava a dormir, Arthur releu a última parte da carta. As pesquisas de seu pai biológico, o Dr. Harrison, os anos de trabalho de Laura com os meninos, tudo parecia se conectar em um quebra-cabeça maior do que ele poderia imaginar. O destino, aparentemente, tinha planos mais complexos do que sua pequena vingança planejada. Amanhã trouxe consigo uma nova energia ao Hospital Johns Hopkins. Laura retornou cedo com Thomas, trazendo café e pães frescos de uma padaria próxima. Encontrou Arthur adormecido na poltrona ao lado da cama de Lucas, ainda segurando o celular na mão. Ele ficou aqui a noite toda. A enfermeira comentou baixinho, enquanto checava os sinais vitais de Lucas. Não quis sair nem quando oferecemos uma cama extra. Laura observou a cena com um misto de emoção e culpa. Durante 9 anos, privara os filhos e Arthur desses momentos simples de conexão. Suas razões pareciam fazer tanto sentido na época. O medo, as ameaças veladas, a preocupação com o futuro das crianças.
Agora, vendo pai e filho dormindo lado a lado, tudo parecia um erro monumental. Bom dia. A voz do Dr. Harrison interrompeu seus pensamentos. Podemos conversar um momento? Há algo que preciso mostrar a vocês. Arthur acordou com um movimento, demorando alguns segundos para se situar. Seu pescoço doía pela posição desconfortável, mas havia algo diferente em seu semblante. Uma serenidade que não estava lá no dia anterior. No escritório do Dr. Harrison, várias pastas antigas estavam espalhadas sobre a mesa. Algumas tinham mais de 20 anos a julgar pelo estado do papel. Ontem à noite, o médico começou. Depois que recebi a mensagem da senhora Cavalcanti sobre a carta, passei algumas horas revisando meus arquivos antigos. E encontrei isto. Ele abriu uma pasta amarelada pelo tempo. Dentro, dezenas de anotações manuscritas, gráficos e hipóteses. Tudo na mesma caligrafia firme da carta que Arthur havia lido na noite anterior. Seu pai biológico, Dr. Menezes, era um visionário. Harrison continuou. Há 20 anos ele já teorizava sobre tratamentos que só agora estamos começando a implementar. E o mais impressionante, ele estava certo em quase tudo. Laura se inclinou sobre as anotações, seus anos de convivência com a condição dos meninos permitindo que entendesse parte da terminologia médica. Isso é revolucionário. Mais do que isso, Harrison sorriu. É a peça que faltava no quebra-cabeça. O protocolo que desenvolvemos para casos como o de Lucas tem uma taxa de sucesso de 60%. Com estas anotações, podemos aumentar significativamente essas chances. Arthur, que permanecera em silêncio até então, finalmente falou. Por que ninguém usou essas pesquisas antes? Porque elas estavam incompletas, Harrison explicou. Dr. Menezes faleceu antes de concluir seus estudos, e muito de seu trabalho ficou fragmentado entre diferentes instituições, mas agora ele fez uma pausa dramática. Agora temos tudo aqui. Inclusive o mapeamento genético completo da família, graças a você e aos meninos. Thomas, que estivera brincando quieto num canto da sala, aproximou-se da mesa, curioso com as imagens e gráficos. Isso vai ajudar o Lucas? Vai ajudar todos vocês, Harrison respondeu gentilmente. Seu avô era um homem muito inteligente, sabia? Ele deixou um presente muito especial para sua família, mesmo sem saber que vocês existiriam um dia. Laura segurou a mão de Arthur instintivamente, percebendo o impacto emocional daquelas palavras. Os exames de Thomas também indicam a presença do gene, Harrison confirmou. Mas agora temos tempo e conhecimento ao nosso favor. Podemos começar um tratamento preventivo imediatamente. Arthur se levantou abruptamente, caminhando até a janela. O campus do hospital se estendia abaixo, médicos e pacientes seguindo suas rotinas diárias, alheios ao momento transformador que acontecia naquela sala. Doutor, ele se virou, sua voz embargada. Quanto custaria implementar esse tratamento em larga escala? Não apenas para meus filhos, mas para outras famílias? Harrison ajustou os óculos pensativo. Com a infraestrutura adequada, uma equipe dedicada, alguns milhões. Por quê? Porque tenho uma ideia, Arthur respondeu, um novo brilho em seus olhos. Laura, você se lembra daquele projeto que tínhamos na faculdade, o Centro de Pesquisas Médicas que sonhávamos construir? Laura assentiu. Memórias de noites passadas planejando um futuro que parecia ter sido roubado deles voltando à tona. E se... Arthur continuou. E se transformássemos parte da rede hoteleira em um centro de tratamento? O Cavalcanti Palace em Recife tem uma estrutura enorme e com os investimentos certos... Arthur, Laura o interrompeu. Isso custaria uma fortuna. E os Suassuna podem ficar com seus investimentos, ele declarou com firmeza. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Meu pai biológico deixou um legado de esperança. Cabe a nós transformá-lo em realidade. Thomas, que havia voltado sua atenção para um jogo no celular, ergueu os olhos. Isso significa que vamos morar no Brasil? A pergunta inocente do menino trouxe à tona uma realidade que Arthur e Laura ainda não haviam discutido. O futuro. Não apenas o tratamento dos meninos, mas como reorganizariam suas vidas, seus trabalhos, suas rotinas. Ainda temos muito que conversar, Laura disse suavemente. Muito que resolver. Mas sim, Thomas,
Acho que vamos passar um bom tempo no Brasil. Dr. Harrison observava a cena com um sorriso discreto. Em mais de 20 anos de carreira, havia testemunhado inúmeras histórias de famílias enfrentando desafios médicos. Mas havia algo especial ali. Um círculo se fechando, um legado sendo honrado, uma família se reconstruindo através do amor e da ciência. Dr. Menezes ficaria orgulhoso, ele comentou, organizando as pastas sobre a mesa. Não apenas do tratamento, mas de ver como seu último presente está unindo pessoas que o destino havia separado. Arthur olhou para Laura, para Thomas, pensou em Lucas no quarto ao lado. Seu plano de vingança havia se transformado em algo muito maior, uma chance de cura, de redenção, de amor. Às vezes, pensou, os maiores presentes vêm embrulhados nas maiores dores. A volta para Recife foi muito diferente da partida dramática de poucos dias atrás. O jato particular dos Cavalcanti aterrissou num final de tarde dourado, trazendo não apenas uma família transformada, mas também um projeto ambicioso que mudaria o futuro de muitas outras. Lucas, ainda sob observação médica, mas visivelmente mais forte após o início do tratamento experimental, dormia tranquilamente durante o pouso. Thomas havia passado a viagem inteira desenhando o que ele chamava de nosso novo hospital, uma construção colorida cheia de janelas e jardins, onde, segundo ele, todos os corações ficariam felizes. Bernardo e Helena estão nos esperando no aeroporto, Arthur comentou checando seu celular enquanto o avião taxiava, junto com uma equipe de assessores de imprensa. Laura ergueu uma sobrancelha. Assessores de imprensa? A história vazou para os jornais, ele explicou, mostrando algumas manchetes em seu tablet. O herdeiro dos Cavalcanti que abandonou o casamento milionário para salvar o filho que não sabia que tinha. Os Suassuna estão furiosos, é claro, mas a opinião pública está surpreendentemente ao nosso favor. E como você se sente sobre isso? Laura perguntou suavemente. Sobre seus pais, sobre tudo. Arthur observou os filhos por um momento antes de responder. A carta do meu pai biológico mudou muito do que eu pensava. Sobre família, sobre amor, sobre perdão. Helena e Bernardo cometeram erros, mas talvez eu também tenha sido muito rápido em julgar. O aeroporto internacional dos Guararapes estava movimentado quando desembarcaram. Como previsto, Helena e Bernardo esperavam na área VIP, seus rostos tensos, mas esperançosos. Ao seu lado, uma pequena equipe de profissionais tentava manter os jornalistas à distância. Filho, Helena deu um passo à frente, sua voz tremendo. Antes que Arthur pudesse responder, Thomas, que nunca havia conhecido os avós, surpreendeu a todos correndo em direção a Helena. Você é minha avó, você tem os mesmos olhos do papai. O gelo foi quebrado com aquela observação inocente. Helena se ajoelhou, abraçando o neto pela primeira vez, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Bernardo se aproximou mais devagar, sua postura normalmente imponente, suavizada pela emoção do momento. Arthur, ele começou, sobre tudo o que aconteceu. Pai, Arthur o interrompeu. Temos muito que conversar, mas agora não é sobre o passado, é sobre o futuro. Preciso lhe mostrar algo. Na limusine a caminho do Cavalcanti Palace, Arthur apresentou aos pais o projeto desenvolvido com base nas pesquisas do Dr. Menezes e nas conversas com o Dr. Harrison. As plantas preliminares do centro de tratamento, os custos estimados, o impacto potencial. Converter a ala sul do hotel em um centro médico? Bernardo franziu o senho, estudando os números. Os custos seriam astronômicos, e depois do cancelamento do casamento, os investidores estão nervosos. É por isso que precisamos agir rápido, Arthur argumentou. Transformar essa crise em uma oportunidade. O nome Cavalcanti sempre esteve ligado a luxo e privilégio. E se pudéssemos mudá-lo para algo mais significativo? Helena, que estivera quieta até então, surpreendeu a todos. Eu apoio, e vou doar minha parte das ações para iniciar o projeto. Helena! Bernardo se espantou. Não, Bernardo, me escute. Ela se endireitou, uma nova determinação em sua voz. Passamos anos protegendo Arthur do fantasma de seu pai biológico. E no processo, quase destruímos a chance dele ter sua própria família. Ricardo Menezes nos confiou não apenas seu filho, mas também um legado de esperança. Está na hora de honrarmos isso. Laura, que
que observava a interação com os meninos adormecidos em seu colo, sentiu uma onda de gratidão por aquela mulher que, apesar dos erros do passado, estava disposta a mudar. O Cavalcante Palace surgiu imponente quando a limusine se aproximou. Suas luzes brilhavam contra o céu noturno de Recife, o mesmo prédio que dias atrás havia sido cenário de um casamento interrompido, agora parecia pronto para uma nova história. Vou marcar uma reunião com a diretoria para amanhã. Bernardo finalmente cedeu. Mas Suassuna, já cuidei disso. Arthur sorriu, mostrando um e-mail em seu celular. Clara me procurou ontem. Depois que soube de toda a história, ela decidiu que quer participar do projeto. Disse que seu pai pode fazer o que quiser com o dinheiro, mas ela tem sua própria herança da mãe e quer fazer algo significativo com ela. Helena segurou a mão do filho, seus olhos brilhando de orgulho. Você sempre foi especial, Arthur. Desde o primeiro momento em que o segurei nos braços, sabia que estava destinado a fazer algo extraordinário. Não sou eu, Arthur respondeu, olhando para seus filhos adormecidos. É o amor. O mesmo amor que fez Ricardo Menezes continuar suas pesquisas, mesmo sabendo que não viveria para ver os resultados. O mesmo amor que fez Laura proteger nossos filhos todos esses anos. O mesmo amor que, mesmo distorcido pelo medo, fez vocês tomarem as decisões que tomaram. A limusine parou na entrada do hotel. No lobby, funcionários aguardavam discretamente, tentando não demonstrar sua curiosidade sobre os acontecimentos dos últimos dias. Bem-vindos ao novo Cavalcante Palace, Arthur anunciou suavemente para sua família. Ou melhor, ao futuro Instituto Menezes de Cardiologia. 6 meses se passaram desde o dia do casamento interrompido. O Cavalcante Palace estava irreconhecível. Metade de suas instalações havia sido transformada em um moderno centro médico, com equipamentos de última geração e uma equipe internacional liderada pelo Dr. Harrison, que aceitara o convite para dirigir o projeto. Laura supervisionava pessoalmente a reforma, seu talento como arquiteta, finalmente encontrando um propósito maior que simples projetos comerciais. Suas plantas haviam transformado quartos de hotel em confortáveis suítes médicas, e o antigo salão de festas agora era um centro de pesquisas equipado com tecnologia de ponta. Mamãe! Thomas corria pelo corredor recém-inaugurado, seguido de perto por Lucas, agora muito mais forte após meses de tratamento. O vovô Bernardo disse que vai ter sorvete depois da reunião. Laura sorriu, observando os filhos desaparecerem na direção do escritório administrativo. A adaptação das crianças à vida no Brasil havia sido surpreendentemente tranquila. O colégio internacional em Boa Viagem, a proximidade com os avós que compensavam os anos perdidos com mimos e atenção, e principalmente a presença constante de Arthur, haviam criado um ambiente de segurança e alegria que ela nunca imaginara possível. Eles estão cada dia mais espertos. A voz de Helena soou atrás dela. A relação entre as duas mulheres, antes marcada por segredos e desconfianças, havia se transformado em uma parceria baseada no amor compartilhado pela família. E mais saudáveis, Laura respondeu, caminhando com a sogra até a ala de pesquisas. Os últimos exames do Lucas mostram uma melhora significativa. O protocolo desenvolvido pelo Dr. Harrison, combinado com as pesquisas do Dr. Menezes. Ela fez uma pausa emocionada. É como se ele soubesse, Helena. Como se ele tivesse deixado um mapa para salvar não apenas Arthur, mas todos os seus descendentes. Na sala de reuniões principal, antiga suíte presidencial do hotel, Arthur conduzia um encontro com investidores internacionais. A transformação do império hoteleiro havia atraído atenção mundial e propostas de parcerias chegavam diariamente. O Instituto Menezes já atendeu mais de 100 famílias nesses primeiros meses, ele explicava, mostrando gráficos e estatísticas. Com a expansão planejada para o próximo ano, poderemos triplicar nossa capacidade. Clara Suassuna, que surpreendentemente se tornara uma das maiores apoiadoras do projeto, complementou a apresentação com dados financeiros. Sua decisão de investir parte de sua herança no Instituto havia criado uma ruptura com seu pai, mas também havia mostrado a todos uma força de caráter que poucos conheciam. Os resultados preliminares dos tratamentos são impressionantes, ela continuou,
sua voz profissional mascarando o orgulho que sentia por fazer parte daquela transformação. Estamos não apenas salvando vidas, mas criando um novo modelo de assistência médica que combina a hotelaria de luxo com tratamento de ponta. A reunião foi interrompida por uma pequena comoção no corredor. Lucas e Thomas haviam convencido Bernardo a antecipar o sorvete e agora tentavam arrastar o avô para a área de convivência do instituto, onde uma pequena sorveteria havia sido instalada para alegrar os pacientes. Acho que precisamos fazer uma pausa. Arthur sorriu para os investidores, que observavam a cena com visível simpatia. Meus filhos são muito persuasivos quando querem algo. No caminho para a sorveteria, Arthur encontrou Laura observando o pôr do sol através das enormes janelas do instituto. A vista da praia de Boa Viagem continuava tão deslumbrante quanto sempre, mas agora parecia carregada de novos significados. Pensei muito hoje no dia do casamento, ele comentou abraçando-a por trás, em como eu estava determinado a me vingar, a provar algo, e acabou descobrindo algo muito maior, Laura completou, virando-se para encará-lo. Às vezes o destino tem um senso de humor interessante. Ou apenas sabe melhor que nós. Arthur sorriu, beijando-a suavemente. O anel de noivado em seu bolso, muito diferente daquele que havia comprado para Clara, pesava com uma promessa que ele planejava fazer em breve, desta vez pelos motivos certos. Na sorveteria, a família se reuniu em torno de uma grande mesa, Helena e Bernardo mimando os netos, Clara discutindo projetos futuros com o Dr. Harrison, que havia se tornado parte integral daquela família expandida. As risadas das crianças ecoavam pelo ambiente, provando que mesmo os espaços mais clínicos podiam ser preenchidos de alegria. Sabe, Thomas comentou, seu rosto manchado de sorvete de chocolate, o vovô Ricardo deve estar muito feliz lá no céu. O comentário inocente pegou todos de surpresa. Arthur sentiu os olhos marejarem ao perceber que os meninos haviam naturalmente incorporado à história de seu pai biológico a sua compreensão de família. Sim, campeão, ele respondeu, sua voz embargada. Tenho certeza que ele está. Laura apertou sua mão sob a mesa, compreendendo a profundidade daquele momento. O império hoteleiro dos Cavalcanti havia se transformado em algo muito maior que luxo e prestígio. Havia se tornado um legado de amor, esperança e cura. Do lado de fora, o sol de Recife continuava seu ciclo eterno, pintando o céu com cores que pareciam celebrar cada novo começo, cada história reescrita, cada coração curado, não apenas pela medicina, mas principalmente pelo amor que transcende gerações. Um ano se passou desde a transformação do Cavalcanti Palace no Instituto Menezes de Cardiologia. O sol de dezembro castigava a fachada do edifício, onde uma nova placa estava sendo instalada, Ala Pediátrica Ricardo Menezes. No jardim terapêutico recém-inaugurado, Lucas e Thomas brincavam com outras crianças em tratamento, suas risadas ecoando pelo espaço cuidadosamente planejado por Laura. Arthur observava a cena de seu escritório, agora localizado onde antes ficava a suíte presidencial do hotel. As paredes, antes decoradas com obras de arte caras, agora exibiam fotografias de famílias que haviam passado pelo instituto. Histórias de sucesso que davam sentido a toda mudança. Os números do terceiro trimestre chegaram. Clara entrou na sala carregando uma pasta. Sua presença no instituto havia se tornado indispensável, sua habilidade com finanças ajudando a transformar o projeto em um modelo sustentável de assistência médica. E como estamos? Arthur perguntou, virando-se para encará-la. Superando todas as expectativas, ela sorriu, espalhando gráficos sobre a mesa. O apoio internacional tem sido imenso. 3 hospitais na Europa querem replicar nosso modelo. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Helena, carregando um envelope antigo e amarelado. Filho, encontrei mais algumas cartas do Ricardo, do seu pai. Estavam guardadas com os documentos antigos do hotel. Arthur pegou o envelope com reverência. Nos últimos meses, cada descoberta sobre seu pai biológico havia se tornado um tesouro, peças de um quebra-cabeça que ajudavam a entender não apenas seu passado, mas também seu futuro. Tem algo mais, Helena continuou, hesitante. Marina, sua mãe biológica, ela entrou em contato.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur sentou-se lentamente em sua cadeira, processando a informação. Depois de todo esse tempo, por quê? Ela viu as notícias sobre o Instituto, Helena explicou. Sobre o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Ela é professora de bioquímica na UFP agora. Acha que pode contribuir com as pesquisas. Clara, percebendo a intensidade do momento, discretamente se retirou da sala. Arthur abriu uma das gavetas de sua mesa, pegando uma foto que guardava com carinho. Ele e Laura, no dia da reinauguração do Instituto, com os meninos e seus pais ao lado. Uma família que havia se reconstituído através do perdão e do amor. O que você acha? Ele perguntou a Helena, sua voz suave. Acho que algumas portas, quando se abrem, podem trazer luz para lugares que nem sabíamos que estavam escuros. Ela respondeu, sentando-se ao lado do filho. Marina sofreu muito com a perda de Ricardo. A decisão de te entregar para nós não foi fácil para ela. No jardim, Laura agora se juntara às crianças, organizando uma atividade de pintura ao ar livre, parte do programa terapêutico que ela havia desenvolvido. Sua capacidade de transformar espaços em lugares de cura ia muito além da arquitetura. Sabe, Arthur comentou, observando sua família, por muito tempo achei que construir o maior império hoteleiro do país seria minha grande realização. Planejei cada passo, cada aliança. Até mesmo aquele casamento era parte do plano. E agora? Agora entendo que o verdadeiro legado não está nos prédios ou nos números em uma conta bancária. Está nas vidas que tocamos, nas famílias que ajudamos, no amor que construímos. Helena segurou a mão do filho, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Seu pai, Bernardo, ele mudou tanto nesse último ano. Vê-lo com os meninos, acompanhando o desenvolvimento do Instituto, é como se ele finalmente tivesse encontrado um propósito maior que apenas acumular riqueza. O telefone tocou. Era o doutor Harrison com novidades animadoras sobre o tratamento experimental que estavam desenvolvendo. Os resultados preliminares mostravam uma taxa de sucesso ainda maior que o esperado. Marina pode ser uma grande adição à equipe de pesquisa, Arthur refletiu após desligar. E talvez seja a hora de fechar mais esse círculo. No jardim, Thomas havia subido em uma árvore, causando apreensão em Laura, enquanto Lucas organizava metodicamente os pincéis de pintura. Tão diferentes em personalidade, mas unidos por um laço que transcendia a genética. Vou marcar um almoço, Helena sugeriu. Algo informal, sem pressão. Ela pode conhecer os meninos, ver o instituto e conhecer a família que construímos, Arthur completou. Todas as partes dela. O sol começava a baixar sobre Recife, pintando o céu com tons de laranja e rosa. No jardim, as crianças começavam a recolher seus materiais de pintura, suas obras de arte coloridas, secando ao vento suave que vinha do mar. Arthur desceu para se juntar à família, o envelope com as cartas de Ricardo Menezes seguro em suas mãos, mais um capítulo de sua história para compartilhar com seus filhos, mais uma peça do quebra-cabeça que era sua identidade. Pai! Lucas correu até ele, erguendo um desenho. Olha o que eu fiz! Era uma pintura do Instituto, mas não como ele era, como uma criança o imaginava. Um lugar mágico onde corações eram consertados e famílias se reuniam. No céu do desenho, uma figura observava tudo com um sorriso. Vovô Ricardo, Lucas explicou com simplicidade. Arthur abraçou o filho, sentindo o coração bater forte no peito. Um coração que, graças ao legado de seu pai biológico e ao amor de todos que o cercavam, continuaria batendo por muitos anos ainda. A praia de Boa Viagem estava especialmente bonita naquela manhã de sábado. O Instituto Menezes de Cardiologia, com sua nova fachada moderna, integrada à arquitetura original do Cavalcante Palace, brilhava sob o sol do Recife. Era um dia especial. O Instituto completava 2 anos de funcionamento e uma celebração intimista havia sido organizada no Jardim Terapêutico. Laura dava os últimos retoques na decoração, que mesclava elementos médicos e lúdicos de forma criativa. Estetoscópios dourados se misturavam a flores tropicais, criando uma atmosfera que celebrava tanto a ciência quanto a vida. Os meninos, agora com 10 anos,
corriam de um lado para outro, ajudando a distribuir pequenos corações de origami entre os convidados que começavam a chegar. O Dr. Harrison acabou de confirmar. Regina, que continuava sendo o braço direito de Arthur, aproximou-se com seu tablet. O novo tratamento foi aprovado para testes em larga escala. Vamos poder ajudar ainda mais famílias. Arthur sorriu, ajustando a gravata borboleta que Laura insistira que ele usasse. Não era apenas uma celebração do instituto, era também sua festa de casamento. Depois de 2 anos reconstruindo não apenas o império familiar, mas principalmente os laços afetivos, ele e Laura haviam decidido oficializar sua união da maneira que deveria ter sido desde o início. Marina já chegou? Ele perguntou, procurando com os olhos sua mãe biológica entre os convidados. Está no laboratório com a equipe de pesquisa, Regina respondeu. Você sabe como ela é. Sempre mais um experimento para verificar. Sempre mais uma hipótese para testar. O reencontro com Marina havia sido um capítulo à parte nessa história de reconexões. A professora universitária, que carregara por anos a culpa de ter entregado o filho para a adoção, havia encontrado no instituto não apenas uma forma de se reconectar com o filho, mas também de honrar o legado do homem que amara. Arthur, a voz de Bernardo, o trouxe de volta ao presente. Seu pai, porque era isso que Bernardo verdadeiramente era, independente de biologia, parecia emocionado em seu terno impecável. Está na hora. O jardim havia sido transformado em um pequeno paraíso. Cadeiras brancas formavam um semicírculo em torno de um altar improvisado, onde fotos de Ricardo Menezes e da família Cavalcanti se misturavam, contando uma história de amor que transcendia o tempo e as circunstâncias. Lucas e Thomas, vestidos com ternos idênticos, entraram primeiro, carregando as alianças. Helena e Marina sentaram-se lado a lado na primeira fileira, 2 mães que haviam aprendido que o amor tem espaço infinito para crescer. Clara estava lá também, acompanhada de seu novo namorado, um médico do instituto que havia conhecido durante uma das intermináveis reuniões de planejamento. E então, Laura surgiu, radiante em seu vestido simples, mas elegante. Não era o vestido de princesa que Clara havia usado no casamento interrompido 2 anos antes. Era algo mais significativo, mais verdadeiro, assim como o amor que celebravam. Reunimo-nos hoje, o celebrante começou, para honrar não apenas a união de 2 pessoas, mas a jornada extraordinária que os trouxe até aqui. Arthur segurou as mãos de Laura, sentindo a suave cicatriz em seu pulso, marca de uma cirurgia cardíaca recente, parte do tratamento preventivo que ele e os meninos faziam regularmente. Eram marcas de batalha, símbolos de uma luta que agora ajudavam outros a vencer. O amor, continuou o celebrante, às vezes nos leva por caminhos que não planejamos, nos faz enfrentar verdades que preferíamos ignorar, nos obriga a crescer quando queremos nos esconder. Mas o verdadeiro amor também tem o poder de curar, de transformar, de redimir. Na primeira fileira, Lucas segurava a mão de Thomas, que tentava disfarçar as lágrimas. Ao lado deles, um grupo de crianças em tratamento no instituto, agora amigos inseparáveis dos gêmeos, sorria e acenava com pequenas bandeiras decoradas com corações. Os votos foram simples, mas profundos. Laura falou sobre segundas chances e sobre como o destino às vezes precisa nos quebrar para nos reconstruir mais fortes. Arthur falou sobre vingança transformada em amor, sobre como seus filhos haviam lhe ensinado o verdadeiro significado de família. E agora o celebrante sorriu. Pelo poder do amor que já os uniu muito antes deste momento, eu os declaro marido e mulher. O beijo foi interrompido por Lucas e Thomas, que não resistiram e correram para abraçar os pais. Logo toda a família se juntou, Helena e Bernardo. Marina com sua sabedoria quieta, a equipe do instituto que havia se tornado parte indissociável daquela história. Durante a festa que se seguiu, Arthur subiu ao pequeno palco montado no jardim. O sol se punha sobre o mar de Recife, pintando o céu com cores que pareciam abençoar aquele momento. Há 2 anos, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu estava neste mesmo lugar, prestes a cometer o maior erro da minha vida. Estava cego pelo orgulho,
pela necessidade de provar algo que não importava. Mas o destino, em sua sabedoria infinita, tinha outros planos. Ele fez uma pausa olhando para sua família, todas as suas partes, todos os seus quebrados e remendos, toda a sua imperfeita perfeição. O Instituto Menezes não é apenas um hospital. É um testemunho de como o amor pode transformar dor em cura, vingança em perdão, separação em união. Cada batimento cardíaco que ajudamos a fortalecer aqui é uma celebração do legado de Ricardo Menezes, mas também uma prova de que família não é apenas sangue. É escolha, é compromisso, é amor. Laura subiu ao palco para se juntar a ele, seguida pelos meninos. No telão atrás deles, fotos se sucediam. Momentos dos últimos 2 anos, histórias de cura e esperança, sorrisos que haviam substituído lágrimas. Este é apenas o começo, Arthur concluiu, abraçando sua família. Porque agora sabemos que o verdadeiro império não se constrói com paredes e contratos, mas com amor e coragem. E dessas fundações não há limite para o que podemos alcançar. O sol finalmente se pôs sobre o Recife, mas o jardim continuava iluminado, não apenas pelas luzes decorativas, mas pelo brilho de dezenas de corações que batiam mais fortes, mais seguros, mais amados. Era o verdadeiro legado dos Cavalcanti, uma história de amor que continuaria a pulsar através das gerações.